Paz do Senhor para todos. Nós estamos pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua santíssima palavra. Abre a sua Bíblia, por favor, na carta aos Filipenses. No capítulo 3. Nesta carta aos Filipenses, no capítulo 3 que nós estamos destacando, o apóstolo Paulo se você observar, eu acredito que o irmão, a irmã já deve ter lido este capítulo, ele vem trazendo como se fosse uma biografia dele mesmo, falando da vida dele mesmo. E logo no começo desse capítulo, ele fala sobre o seu passado. E ele não olha para o seu passado com frustração ou com raiva, mas ele fala algo interessante que nós devemos colocar a nossa atenção nisso. Ele diz que ele teve muita coisa, ele pensava que ele tinha, mas ele considerou tudo isso do seu passado como perda, como nada, para que ele pudesse então alcançar algo melhor. Depois você observa que, a partir dos versículos 12 até o 16, ele vai falar sobre o seu presente. Então, ele fala que, figuradamente, ele se considera como um atleta, alguém que tem uma carreira para correr. E depois, do versículo 17 ao 21, que são os versículos que eu quero destacar, ele fala sobre o seu futuro. Ele tem uma perspectiva de futuro. E quando ele vai falar alguma coisa sobre este futuro, então ele diz que ele é um cidadão dos céus e que é nos céus, é lá no céu, que estão as coisas para as quais ele está olhando. Então você percebeu que aqui nós estamos falando em passado, presente e futuro. Nós servimos um Deus todo-poderoso que criou o tempo. E Ele nos limitou, nos deixou limitado a esse tempo. Portanto, para mim e para você existe idade, que é o tempo decorrido desde o dia em que nascemos até hoje. Mas para Deus não existe idade. A Bíblia diz que Deus é sempre eterno. Deus não tem início e não tem fim. Ele nunca teve início e nunca terá fim. Mesmo que eu e você não entenda isso, mas essa é a realidade. Deus não envelhece. Um dia, nós começaremos a entender. E teremos toda a eternidade para tentar entender a existência de Deus. Mas nós estamos limitados ao tempo. E sempre, como o apóstolo Paulo, nós temos uma perspectiva de passado, de presente e de futuro. E é interessante nós pensarmos um pouco sobre isso, porque se nós não tivermos uma perspectiva de futuro, não existirá vida para nós.
eu gostaria de mostrar para você alguns textos bíblicos que o próprio apóstolo Paulo conhecia. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, então o próprio Cristo, muitas vezes estando com seus discípulos, o presente era a realidade para todos eles que estavam com Jesus. Mas em muitos textos, e eu vou mostrar só alguns, poucos, Jesus falava sobre o amanhã, sobre o futuro. E o amanhã, para mim e para você, é uma terra que nós ainda não pisamos. O amanhã, para nós, está na nossa imaginação, está na nossa mente, no nosso raciocínio, mas nós não chegamos lá ainda. E Jesus, desta feita, ele está com seus discípulos, e ele, antes da festa da Páscoa, a palavra de Deus nos diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, quando acabou a ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas que traísse a Jesus. Essas coisas não tinham acontecido, mas Jesus já sabia o que iria acontecer. Então o Senhor, ele vai dar uma lição para os seus discípulos. Ele vai tomar uma toalha, se cinge, e Jesus pega uma bacia, coloca água. E os discípulos agora estão tendo uma experiência que eles nunca tiveram. Eles estão indo na direção de algo que vai acontecer, que ainda não aconteceu. O Senhor se cinge com a toalha e pega a bacia e começa a lavar os pés deles um a um. E quando o Senhor chega em Pedro, Pedro diz assim: mas tu, Senhor, vais lavar os meus pés? E Pedro diz para Jesus assim: nunca, Senhor, nunca o Senhor vai lavar meus pés. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo, o que eu faço, você não sabe agora, mas você vai saber depois. E é isso que o Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo que fale conosco nessa noite, nos faça entender que existem algumas coisas que nós não sabemos agora, mas que nós vamos saber depois. E muitas vezes nós temos que acreditar no Senhor, e nós temos que esperar por coisas que não aconteceram. E a Bíblia nos diz no capítulo 11 de Hebreus, ali está uma lista de heróis da fé. E a palavra de Deus cita pessoas que creram, continuaram crendo, e que receberam as promessas, e que morreram abraçando as promessas. Esperavam que se cumprisse, mas não se cumpriu na vida deles, e eles morreram. E algumas promessas sobre as quais eles ouviram, num futuro muito distante, aconteceu na vida de outras pessoas. Aconteceu na nossa vida. E o Senhor então diz esta palavra para Pedro, e ele diz: não, Senhor, nunca. Mas Jesus disse: se eu não te lavar os pés, disse Jesus, você não tem parte comigo. Então Pedro entendeu o que Jesus estava querendo dizer, e falou para o Senhor Jesus: olha, Senhor, então lava meus pés, o corpo, a cabeça, lava tudo. E o Senhor Jesus então disse: vocês estão limpos. Se alguém está limpo, ele só precisa lavar os pés, porque o resto do corpo está limpo. E Jesus falou: vocês estão limpos. Mas Jesus disse assim: mas não todos. Ele disse: vocês estão limpos, mas não todos vocês.
E aí a Bíblia esclarece que Jesus estava se referindo a Judas. Porque o Senhor sabia que Judas iria traí-lo. Então Jesus está junto com os seus discípulos, numa realidade, lavando os pés deles e dizendo para eles que ele estava fazendo uma coisa que eles poderiam não entender agora, não saberiam, mas que eles saberiam depois eles entenderiam. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para eles: deixe-me fazer o que eu tenho que fazer. E você tem uma vida para viver. Os teus dias futuros virão. E nesses dias, você vai ter algumas coisas que você terá que fazer. Jesus se coloca então diante deles, depois de lavar os pés dos discípulos, e pergunta para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Lavando os seus pés. Vocês me chamam de mestre? E Jesus disse: vocês fazem bem, porque eu sou o mestre e sou o Senhor. Mas se eu sou o mestre, eu sou o Senhor, e eu estou lavando os pés de vocês, Jesus disse: vocês devem ir e fazer a mesma coisa. Jesus estava dizendo para eles que antes que viesse o futuro deles, eles teriam que ter um presente com Jesus e ter uma experiência e entender que Jesus, sendo o dono do mundo, que Ele sendo o Senhor, que Ele sendo Deus, Ele põe água em uma bacia e lava os pés deles. E é como se o Senhor estivesse dizendo para eles: no futuro de vocês, vocês vão ter que tomar decisões. E quando vocês forem tomar decisão, vocês se lembrem do que eu fiz. Se lembrem do que eu fiz. Se vocês me chamam de mestre, e eu sou mestre, dizia Jesus. Me chamam de Senhor, e eu sou Senhor. E se eu estou lavando os pés de vocês, Jesus disse: vai e faz a mesma coisa. Observa o Senhor Jesus, no momento em que Ele diz: porque virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Jesus está falando sobre coisas futuras. De repente, Ele está dizendo diante dos seus discípulos, para as pessoas que o ouvem, que Israel iria sofrer. E passaria por um sofrimento, porque eles rejeitaram o Senhor Jesus. Olhando para esses versículos, nós entendemos que o nosso presente faz o nosso futuro. O que você faz hoje determina o teu futuro amanhã. Muitas vezes nós não temos noção do nosso passado, olhamos para o nosso passado de forma errada, vivemos um presente sem entender o que nós temos que fazer, e um futuro terrível nos aguarda. E muitas vezes um futuro de sofrimento. E o Senhor, nesse texto, está profetizando. Essa profecia é sobre sofrimento para alguém que hoje parece que tudo está bem. Está rejeitando o Senhor sem perceber o que vai lhe acontecer no futuro. Se nós abrirmos um parênteses aqui,
e pensarmos sobre tantas pessoas que se dizem cristãs e que andam com a Bíblia na mão e que gostam de falar o nome de Jesus e gostam de cantar, mas o futuro que as espera não é bom. Eu não digo que nós não devemos olhar para o futuro com o olhar de Deus, um olhar ou uma perspectiva de que bênçãos nos esperam, de que Deus, Ele vai nos abençoar. Isso é certo, a Bíblia fala sobre isso. Mas também a Bíblia fala sobre tudo que você semear, você vai colher. E ninguém vai conseguir escapar disso. E está muito claro nas Escrituras que Deus tem um plano. E que Ele é justo. E que Deus não vai abrir mão da sua justiça. E Ele não vai mudar o seu plano. Quando a misericórdia de Deus está chegando sobre a sua vida, sobre a minha vida, junto com essa misericórdia vem o plano de Deus e vem a justiça de Deus. Existem pessoas que se dizem cristãs e acham que em nome da misericórdia Deus vai dar uma alteradinha no plano dele por causa da misericórdia. Ou que por causa da misericórdia Deus vai deixar a justiça um pouquinho de lado. Não, 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 a Bíblia diz. Deus tem que ser justo, absolutamente justo, e o seu plano é irrevogável. Ele já tem um plano. E o plano de Deus, ele abrange o passado, o presente e o futuro. O plano de Deus fala sobre coisas do passado, fala sobre coisas do presente e fala sobre coisas do futuro. E será que Deus tem alguma preocupação com o nosso futuro? Jesus ensinando os seus discípulos, ele começa a falar para eles, olha, vão chegar dias em que algumas pessoas estarão dizendo, ó monte, caia sobre nós. E aí o Senhor Jesus, Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, ó, eu virei outra vez e vos levarei. Eles estão junto com o Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo, que nós estamos na carta de Filipenses, ele conhecia isso. E é por isso que nesses versículos que nós estamos destacando, ele fala sobre o futuro. Foi Jesus que prometeu, ele disse, eu virei outra vez. E eu vos levarei. Porque eu quero que vocês estejam aonde eu estiver. Alguém está olhando para Jesus, num presente onde Jesus é um homem normal, como qualquer um outro. A diferença é que ele fazia milagres. Mas ele era um homem normal. Ele se cansava, ele dormia, ele se alimentava. E alguém está olhando para ele quando ele começa a dizer assim, olha, eu vou levar vocês. E não é aqui que eu vou ficar, eu vou estar num lugar, e aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. Pelo que o Senhor Jesus está dizendo, Ele está incentivando aos seus ouvintes não se apegarem às coisas dessa terra. Porque o propósito dele, o plano dele, o projeto dele, é levar todos os que são dele, para estar junto com ele, em um outro lugar, que não é nessa terra. E Paulo, ele dizia assim, mas a nossa cidade está no céu. Quando nos versículos anteriores ele se comparou a um atleta, ele sabia que o atleta que corria,
Primeiro ele tinha que ser cidadão. E nós, que estamos como Paulo, correndo essa carreira, nós não estamos correndo para ganhar o céu. Parece incoerência isso, né? Para ganhar a cidadania do céu. Nós estamos correndo porque nós já somos cidadãos dos céus. Nós já somos. E pelo fato de sermos, então nós estamos aqui como cidadãos e estamos declarando, não somos daqui. A nossa cidade não é aqui. Nossa cidade está lá. E era isso que Paulo estava dizendo. Quando Jesus disse para os seus discípulos e para as pessoas que estavam com ele, e falava sobre a sua volta e a sua vinda, ele explicou, olha, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser na minha vinda. O Senhor estava dizendo assim, ó, dá uma olhada lá no passado e veja o que aconteceu. E toma esse exemplo histórico para você entender o que vai acontecer no seu futuro. Porque eu virei. Eu voltarei. E quando eu voltar, como é que estarão as coisas? Veja lá nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento. Nós estamos vivendo dias que as pessoas não acreditam mais nem na arca de Noé, e muito menos em Noé. E eles arrumam histórias e desculpas para dizer, isso era uma história que todas as pessoas no passado tinham, um monte de bicho dentro da arca, isso não. Mas Jesus, ele falou sobre Noé. Se Jesus falou sobre Noé, é porque ele existiu, irmãos. E veja o que aconteceu lá. As pessoas gritavam, batiam na porta, mas era tarde demais. A volta de Jesus, o retorno do Senhor, parece um sonho. E hoje, a mídia, os filmes, o aparelho de televisão, traz coisas tão atraentes que quando se fala em volta de Jesus, os crentes não estão ligando muito mais para isso, não. Isso já não tem muito, sabe, as ficções nos filmes são tão emocionantes que vinda de Jesus não está emocionando mais, não. E a evidência disso é que as pessoas não estão vivendo uma vida cristã abundante. Aí o Senhor, Ele diz, olha para o passado, porque é lá que o Espírito Santo vai falar com você. Se você for até os dias de Noé, e começar a ler e contar com aquele que veio para a terra como consolador, e veio para adornar a noiva, e para preparar a noiva do Cordeiro, porque acontecerá as bodas do Cordeiro, que é o casamento da noiva e a igreja com o Senhor. E Ele enviou o Espírito Santo para preparar, para adornar. Preparar para si uma noiva, sem mácula, pura. E é essa noiva que Ele vem buscar. Isso era o que Jesus ensinava. Aí Ele diz, aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. É isso que Paulo estava falando na carta aos Filipenses. Ele estava falando sobre o seu futuro, e ele estava pensando nisso. Se fosse nos dias de hoje, o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou vir nas nuvens do céu com poder e grande glória.
As pessoas ficariam olhando assim, voando nas nuvens? Sem foguete, sem avião? Nas nuvens. E vindo em cima das nuvens, no meio ou embaixo das nuvens. Como é que vai ser isso? Ficariam olhando assim e pensando. Agora eu pergunto para você, quando Jesus estava dizendo isso, as pessoas, no presente, nos dias que ele vivia, essas pessoas, nos dias de Jesus, elas tinham um futuro para viver. Será que elas viveram o seu futuro de maneira tal que elas não alcançaram a volta de Jesus, mas elas conseguiram estar aonde Paulo foi, no paraíso, para ficar aguardando o dia da ressurreição? Porque Paulo, nesse capítulo, ele está dizendo que ele esperava ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Então Jesus olhava para os seus que ele ensinava e ele falava sobre coisas futuras, como vir nas nuvens, mas não é vir assim de maneira simples. É uma vinda com grande poder e com muita glória. Muita glória. E aí Paulo, ele explica que os que morreram em Cristo estão no paraíso aguardando o dia da ressurreição, estes ressuscitarão primeiro. E a vinda do Senhor Jesus terá duas fases. Nessa primeira fase da sua volta, os que morreram em Cristo ressuscitam e se encontram com Ele nos ares. E os que estiverem vivos e que acreditam na volta de Jesus, serão transformados, serão arrebatados e se encontrarão com eles que já estarão lá. E irão junto com o Senhor para as bodas do Cordeiro. Quantas vezes você pensa nisso durante o dia? Durante a semana? Durante o mês? Irmão, acho que a última vez que eu pensei nisso foi o mês passado. Os crentes que viviam depois que o Senhor Jesus foi arrebatado, eles viviam na expectação, na expectativa da vinda de Jesus, de forma tão eminente, que eles vendiam até as propriedades que eles tinham. Mas muitos dos crentes que vivem hoje, eles dão graças a Deus que Jesus está demorando tanto, então eles podem deduzir assim, vai demorar mais, porque se eles tiverem que vender as propriedades para dar para os outros, eles vão ficar muito tristes. Igual o jovem rico, Jesus disse para ele, te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres. Ele está dizendo que já que esse jovem insistiu com ele, que queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, então ele tinha que falar a verdade para ele, que era a única coisa que poderia libertá-lo. E Jesus percebeu que ele estava escravizado pelo Deus Mamom. E Jesus disse assim, vocês só podem servir ou um ou servir o outro, os dois vocês não vão poder servir. Quando o Senhor Jesus, ele diz que vai vir nas nuvens, aí ele vai explicar um pouco melhor. Ele diz, olha, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todas as vezes que você vê um relâmpago, você lembra da volta de Jesus? Eu, quando era muito pequenininho, eu me lembro, e nunca mais eu esqueci disso, que eu não acreditava muito na história da arca, e eu via as irmãs da escola dominical contando isso. Mas um dia, choveu forte,
E depois da chuva eu vi um arco-íris. Naquele dia, eu disse, meu Deus, esse arco-íris. A irmã falou sobre isso lá na escola dominical. Aí eu caí. Caiu a ficha. Eu comecei a acreditar em umas coisas que eu não acreditava. Frequentar igreja, ler Bíblia, sem acreditar em determinadas coisas, é ter uma perspectiva de futuro. Como algumas profecias que aparecem na Bíblia, que não são boas. Aí nós vamos para o texto de Filipenses, onde ele diz assim, ó, sede meus imitadores, tende cuidado segundo o exemplo que vocês têm em nós. Você confere aí na sua Bíblia, versículo 17. Porque muitos são inimigos da cruz de Cristo, e o fim deles é a perdição. Eles só pensam em coisas terrenas. Mas ele diz, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se a sua cidade está nos céus, então você já é um cidadão do céu. E você está esperando as promessas se cumprirem. E ele está dizendo assim, então, sobre o seu futuro. Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, porque ele tem poder de sujeitar a si todas as coisas. Será que Deus tem poder mesmo de transformar esse corpo que nós temos num corpo glorioso? Um corpo lá no céu que... Um dia eu vi o pastor João de Oliveira contando uma revelação que ele teve. Então ele dizia assim, olha, no céu você não precisa caminhar, você desliza. Eu falei, mas como é que é isso, irmão? Não sei. Você voa. Você lembra que está escrito no texto bíblico que os que há muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas no firmamento? Se você ensina a justiça para muitos, você vai refugir como as estrelas. Você olha para a estrela, ela pode estar muito longe, mas a luz dela vem. Isso está falando sobre você lá na Nova Jerusalém, porque as portas da Nova Jerusalém ficarão abertas. E ela será vista da nova terra, porque está escrito no livro de Apocalipse. E lá tem as medidas da cidade, e o tamanho da cidade. Quando Paulo, usado por Deus, ele está dizendo que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, ele está falando que o Senhor, ele vai nos preparar para que nós possamos morar no céu. Porque nós não temos condições de morar no céu do jeito que nós estamos. Nós não nascemos, nós estamos morrendo dia após dia. Cada dia que a gente vive é um dia a menos que vai diminuindo aí, porque nós estamos indo em direção à morte. O nosso corpo, ele se envelhece. E será necessário, isso que é mortal, ser absorvido pela vida. E é esse o futuro que Deus propõe para a sua igreja. Paulo então diz, se nós esperamos em Jesus, no Senhor, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Hoje, muitas pessoas se reúnem em religiões, em torno de oração e de ministração, porque esperam muito em Deus, mas esperam nessa vida.
E tem alguns que se disser assim, ó, acho que Jesus deve vir amanhã ou depois, eles não vão ficar muito alegres, não. Eles não conseguem imaginar e acreditar a glória que será morar com Deus, morar no céu, estar com Jesus. E Jesus dizia, eu quero que vocês vejam a glória que eu tenho. Eu quero que vocês estejam comigo, aonde eu estiver. Esse é o propósito do Senhor. E Deus que chama o apóstolo Paulo, então ele mostra para ele. E ele começa a falar sobre a sua vida no passado, sobre o seu presente. E no presente ele diz, olha, eu estou indo em direção ao alvo. Eu sou como um atleta e eu tenho uma carreira para correr, porque eu quero alcançar o alvo. E ele diz, e o meu futuro é esse. Quando Paulo, usado por Deus, ele está escrevendo à igreja de Corintos, então ele diz assim que nós somos cooperadores de Deus, ele se refere à sua pessoa, e ele diz, e vocês são lavoura, vocês são edifício de Deus. E como lavoura e como edifício, eu vou dizer para vocês que Deus me deu graça, e Paulo diz, e eu coloquei o fundamento como um prudente construtor. E ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que foi colocado. Ele pôs o fundamento. Só que ele diz, outro vai edificar sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele está dizendo para os irmãos sobre coisas do presente, mas ele já está falando sobre coisas que se referem ao futuro. Cada um veja como edifica. Nós temos que olhar para o futuro e saber que o nosso futuro estará sendo determinado pelo que nós fazemos e praticamos hoje. O nosso presente faz o nosso futuro. Em termos de responsabilidade, a palavra de Deus diz para mim e para você, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E antes da palavra de Deus dizer isso, o Espírito Santo está usando o escritor, a Bíblia diz assim, não erreis. E tem alguém dizendo, mas a misericórdia de Deus está aí, a graça de Deus, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Ele é tão misericordioso que Ele chega para mim e para você e diz assim, não erra. Não erra. Mas por que não pode errar? Porque todas as vezes que você erra, você está semeando e você vai ter que colher. A colheita vai bater na porta. Então é melhor não errar. É melhor saber que se está semeando milho, vai colher milho. Quando ele, então, fala sobre cada um veja como edifica, aí ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Às vezes nós começamos, e começamos bem. Mas começar bem não é suficiente. Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo assim, olha, eu estou abismado de ver que vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão caminhando pela carne. Muitos começam bem, mas no meio do caminho, eles não estão acertando. E isso está definindo o seu futuro. Ele continua dizendo que o fundamento, às vezes é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Mas a obra de cada um, o dia vai demonstrar, porque será revelada pelo fogo.
porque o próprio fogo provará. Eu só queria tomar esse texto para dizer para você e para mim que todo futuro ele é provado pelo fogo. Esse texto está falando sobre o tribunal de Cristo. E ele fala sobre o galardão que receberão aqueles os quais estarão lá para que seja julgada a sua obra, suas obras, sejam julgadas as suas obras. Então, nós poderíamos dizer, com base nesse texto, que Deus, ele vem com a sua palavra para nos esclarecer, mas que muitas vezes nós escolhemos o material com o qual nós vamos construir. E é por isso que Paulo está dizendo aos filipenses, cada um veja, ou ele está dizendo aí nesse texto, né, aos coríntios, cada um veja como edifica. Porque o fundamento foi colocado, mas quem vai edificar sobre o fundamento é você, sou eu. E muitas vezes nós pensamos em fé, pensamos em santidade, pensamos em amor, mas muitas vezes nós nos deparamos, isso pode ser na nossa vida ou na vida de outras pessoas, com esterilidade. Pedro fala sobre isso, que nós temos que acrescentar a fé e a virtude, a nossa fé, acrescentar a virtude, e ir numa crescente. Pedro diz assim, de forma tal que vocês não sejam estéreis. Você não pode ter esterilidade. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas que ostentam conhecimento, desprezam as outras pessoas, e cada um veja como edifica, e veja o que está fazendo. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá o seu galardão. Amém?